Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Raquel. Gustavo, o Rodrigo falando ali que, com o secretário inclusive, de que está cada vez mais confirmando que a causa foi realmente uma explosão de gás. Tudo indica que foi? Tudo indica que foi. Na cozinha, uma unidade residencial, quer dizer, não trabalha com produtos explosivos, salvo gás. E pela toda a configuração da explosão, forte explosão, parece que houve um confinamento de gás. Ficou numa área ali confinada, preso ali na cozinha, provavelmente, quando encontrando um ponto de ignição, que pode ser uma fagulha, uma chama, uma ponta de cigarro em outro lugar qualquer, que o gás tenha viajado até, ele aciona aquilo, acende de repente, tem uma dilatação, uma explosão e um deslocamento de ar muito grande. Gustavo, essa imagem que a gente está vendo é impressionante, né? A gente até vê ali os canos de água também que estouraram, vazando água. Quer dizer, a dimensão dessa explosão ela foi muito grande, né? A gente vê que o andar todo foi destruído, inclusive a fachada. Isso aí configura o quê? Você acha que houve, por exemplo, um descuido em deixar um fogão ligado, alguma coisa assim? Ou poderia ser na estrutura do prédio, um vazamento de gás por dentro da parede que tenha causado essa explosão? Não dá para emitir juízo de valor agora, o que dá da onde que começou a explosão. Quer dizer, pode ser as duas coisas. Pode ser um vazamento interno num duto, num cano de dentro de algum, ou de um ramal que atende à unidade, ou do próprio condomínio, como pode ser, o que é mais comum, mais provável, um vazamento num aparelho aquecedor de gás ou num fogão. O que serve o acidente para alertar a população de tomar esses cuidados, de se prevenir. Quer dizer, as pessoas precisam tomar conta, fazer manutenção do seu aparelho de gás, a cada 6 meses fazer uma revisão. E a mesma coisa no fogão, forno, fogão, etc. Se você vai viajar, vai sair de casa por muito tempo, fecha a torneira de gás na parede, o registro de gás. Nunca deixa aquilo acumulando. Se tiver um vazamento na mangueira ou no aparelho ou uma chama aberta, aquilo ali vai acumular, que provavelmente pode ter acontecido. Acumula durante a noite toda e aí um acúmulo de gás desse tamanho, numa proporção de ocupar toda a área da cozinha, por exemplo, quando você acende aquilo ali, a explosão é tão grande quanto essa que a gente viu. É bom a gente deixar claro, né, Gustavo, para quem não mora no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro a maior parte das casas é servida com gás de rua, que a gente chama, né, o gás encanado. Por isso que a tubulação passa por dentro do prédio, por dentro das paredes. Em muitos lugares do Brasil as pessoas usam botijão de gás, né, aqui no Rio de Janeiro é um pouco diferente, aí no bairro de São Conrado tem esse encanamento de gás. Agora, essa imagem também, Gustavo, mostra pra gente o tamanho da destruição, né? A gente viu ali entulho, cacos de vidro, pedaços de janela que ficaram espalhados no play dos prédios vizinhos, inclusive. E a fachada foi bastante danificada. O secretário estava falando com o Rodrigo sobre abalo na estrutura. A gente tem que esperar, claro, a definição, o laudo, né, os peritos da Defesa Civil, mas o que a gente já pode falar sobre a estrutura? Porque parte do prédio foi destruída, essa fachada, né? Ela é estrutural também, essa parte da fachada? A fachada do edifício é estruturante, a caixa do elevador que parou de funcionar, temos que avaliar qual foi o motivo, mas ele parou de funcionar, também é estruturante. Existem várias vigas que são estruturantes, isso dá para ver nas imagens que foram afetadas sim. Agora, elas, graças a Deus, o secretário está dizendo que não houve abalo. O que eu acho que ele está querendo dizer é que não tem chance de colapsar a estrutura, quer dizer, o prédio todo desabar. Se ele está dizendo isso, é uma boa notícia para os moradores, ou seja, porque uma obra, ainda que demore 1 ano, pode recuperar a estrutura do edifício. Até porque o seguro desses edifícios é comum, você tem 2 tipos de seguro. Você tem o seguro de incêndio básico, que custa de R$1.000 a R$5.000 por ano, que é o que todo mundo faz, que não cobre o colapso, o desabamento total do imóvel. Existe um outro seguro muito mais caro, que beira os R$100.000 e que raros edifícios fazem, que cobriria o colapso do edifício inteiro. Não havendo esse seguro, que é mais provável, o seguro mais barato, as pessoas não têm cobertura se a Defesa Civil condenar o prédio e mandar demolir. Então as pessoas perderiam seu patrimônio. Agora, se houve uma explosão e tem conserto, ou seja, não tem colapso do edifício, é possível firmas de engenharia irem lá refazer as paredes estruturantes, as vigas e colunas, aí sim as pessoas vão poder morar, voltar e o seguro pagaria a explosão, porque a explosão é uma cobertura do seguro. Nesse caso, quem seria responsabilizado?
Bom, primeiro precisa a perícia dizer se foi um duto do edifício ou se foi um aparelho da própria unidade. Se for da unidade, é o morador ou o proprietário. Se for do prédio, é a administradora do prédio. Exatamente. Ana. Bem, Gustavo, se tem conserto, como você falou, e parece que tem mesmo, né? Quais os procedimentos agora e quais as obras precisam ser feitas para que os moradores voltem para os seus apartamentos de forma segura? Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Eu acho que demora. Eu acho dificilmente que essas pessoas vão voltar a morar ali pelos próximos, no mínimo, aí, uns 6, 8 meses. Eu acredito que firmas de engenharia serão contratadas e vão avaliar mais precisamente que tipo de obra será feita ali. Mas é uma obra pesada, uma obra longa. Primeiro momento é tirar todo o entulho, tirar o acúmulo de água, teve rompimento de canos, de dutos de água, que provavelmente vão acumular muita água nas lajes. Vamos lembrar que um edifício, as pessoas esquecem disso, as pessoas fazem reforma em casa, é bom que a gente use o acidente para educar a população. As pessoas colocam muito peso, você vai fazer uma reforma em casa, coloca muito peso ou no quarto de empregado ou na varanda, não pode acumular peso, porque toda laje é construída, um engenheiro quando projetou o edifício, ele calculou o peso por metro quadrado, então ele calculou a quantidade de concreto, como é que aquela laje ia ser construída, até um determinado limite de peso, usa-se uma média. Se você excede esse peso, essa laje pode colapsar. Então você não pode exagerar no peso das unidades. Então tem uma laje ali, acho que do 9º andar, que recebeu o peso todo do 10º andar e ainda está recebendo muita água. Então isso daí tem que ser tratado muito antes de se pensar em qual obra fazer, esses moradores vão voltar. Eu tenho que diminuir o peso nessas lajes para que elas suportem o prédio. Muitas até têm muitos vasos de planta, né? Essa parte da varanda, né? Também que desabou. Agora, Gustavo, essa questão da responsabilidade, né? A responsabilização em relação a esse acidente, fica difícil determinar da onde veio essa explosão? Isso que a gente estava conversando no começo, né? Era de dentro do apartamento ou, por exemplo, era do cano que passa pela parede? Porque uma é responsabilidade do prédio, o outro de quem está morando ou do proprietário. Quer dizer, como é que a gente define de quem é responsabilidade num caso desse? Existem perícias, vai depender de qual foi a destruição do local ali, do site, exatamente onde começou o acidente. Ela tanto pode ser de um aparelho como pode ser do duto. Agora, a perícia que vai dizer isso. Existem perícias que conseguem claramente definir a culpa é de A ou a culpa é de B. Existem perícias que não, que o local fica tamanha destruição que não dá para dizer se é da unidade ou do condomínio em si. Gustavo, como os peritos fazem essa investigação a partir do que eles veem nos escombros? Como é que é feito isso? Exatamente, a perícia é feita a partir de vestígios, então a conformidade da explosão, para você ter tido essa explosão, ainda que não tenha se propagado um incêndio, poderia haver a propagação de um incêndio pelas chamas, se tivesse material ali, combustível como madeira, papel, etc., a gente poderia ter assistido um desastre ainda maior. Mas a explosão em si, ela deixa marcas na parede, ela deixa marcas na destruição, rachadura da própria laje e tudo mais. Você vai caminhando até o ponto principal, onde a explosão naturalmente ela é maior e você tem vestígios ali que podem definir. Se a explosão foi dentro de uma parede e que passa um duto do condomínio, né, o duto de gás central que leva o gás até os imóveis, é um indício. Se a explosão não foi dentro de uma parede, mas foi numa cozinha ou num aparelho onde estava o vazamento de gás ali, aí já é outra conformidade. Você vai ver uma explosão muito por igual na cozinha inteira. E aí já é diferente. Você dentro da parede está mais intacta um pouco do que a estrutura da cozinha como um todo. Isso um perito tem mecanismos, eventualmente não. Eventualmente está muito destruído, ele não consegue. Mas muitas vezes consegue sim, com vestígios e o caminho da destruição. No incêndio a gente sabe. Por exemplo, o incêndio dizer aonde que começou a chama. Por exemplo, se começou numa tomada na parede, você tem um V desenhado na parede, porque a chama alastrou para cima, ela não caminha para baixo, por aí vai. Gustavo, de qualquer maneira, seja qual for a causa, é bom a gente falar, como você disse, infelizmente aconteceu um acidente, mas
útil para se aproveitar para educar, né, as pessoas a olharem a válvula do fogão, a do gás, né, como você falou, quando sai para viajar. Quer dizer, uma manutenção também dentro do apartamento pode evitar um risco desse. Não, a gente não está dizendo que foi esse o caso, mas também pode evitar um acidente como esse. Sem dúvida. Existem, primeiro se você tem um botijão de gás ou se você tem gás encanado, você tem que entender, compreender o comportamento que são diferentes. O botijão de gás, se você for colocar frestas em portas, ela tem que ser embaixo, porque o gás de botijão ele é mais pesado que o ar, ele vai para o fundo, ele afunda, ele vai para o piso, para ralos e tudo mais. Tem toda uma norma técnica para você colocar um botijão de gás na sua casa. Você tem que trocar, a mangueira dura 5 anos. Se você tem uma utilização, muita gordura, pouca coifa, tá próximo a maresia e tal, troque em menos tempo essa mangueira. Já o gás encanado é o gás natural, ele é mais leve que o ar, ele sobe, então ele vai ficar acumulado no teto. Você precisa colocar janelas e frestas abertas na parte superior. Então, são coisas que a pessoa tem que fazer. Manutenção é óbvio, a manutenção do queimador de aquecedor, o que mais mata, que é aquecedor de gás em banheiro. As pessoas têm que fazer manutenção a cada 6 meses. O aquecedor quando você tem a queima do gás, seja natural ou GLP, não importa, você produz 2 subprodutos, água e CO2. Se a chaminé estiver entupida e se o CO2 estiver em excesso pelo gás estar desregulado, você pode matar a pessoa que está tomando banho ou que está na cozinha, depende de onde fica esse gás, pelo vazamento do CO2. E isso é imperceptível. Existem sensores, Raquel e Ana Paula, sensores de presença de CO2 e sensores de presença de gás. Se o gás for natural, você coloca em cima. Se o gás for GLP, você coloca embaixo. E esse sensor dispara um alarme, está vazando gás. Isso custa R$50. Quer dizer, esses sensores. E dá para prevenir. Agora, esses são cuidados que o morador pode ter. Mas no caso do encanamento do prédio, por exemplo, a gente sabe que tem uma vistoria, né? Mas quem é responsável por isso? É a administradora do prédio? É o síndico que responde? Como é que funciona? Essa vistoria que foi feita pela prefeitura a partir do desabamento da 13 de maio, daquele prédio no centro, a partir dali a prefeitura do Rio de Janeiro estabeleceu as vistorias regulares e tal, a cada 5 anos. Elas são muito superficiais, não tem como uma vistoria prevenir e dar segurança total do edifício pelos 5 anos. Quer dizer, ela é uma vistoria que serve para pegar riscos imediatos e falhas graves. Mas se alguém fizer uma obra no prédio que mude a estrutura do edifício, se alguém colocar um peso acima do normal, vazamentos de gás, sobretudo, impossível pegar numa vistoria dessa. Então, cabe aos moradores e às pessoas que estão ali usando se prevenir fazendo manutenção e cuidando, inclusive percebendo se tem vazamento de gás para fechar os registros, inclusive se for na sua casa você fecha na torneira e do prédio fecha lá embaixo. Rapidamente para a gente encerrar, por essas imagens aí, pela destruição que a gente consegue ver que essa explosão causou, quanto tempo você acha que os técnicos da Defesa Civil vão demorar ainda para fazer a análise e para liberar o prédio para os moradores? Para fazer a análise, eu acho que até o final do dia eles terminam. E para liberar o prédio aos moradores, eu acho que uns 2, 3 dias eles conseguem tirar o peso para que os moradores vão pegar seus pertences. Residir é outra história, bem diferente. Tá certo. Gustavo Cunha Mello, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. agradeço. A gente se vê numa próxima. Obrigada. Okay, obrigado.